Doutor Luiz Fernando Corrêa, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes. Bom, no começo do Estúdio CBN a gente anunciou a nossa conversa hoje é assim. A quarta onda de mortes por overdose nos Estados Unidos e o que o Brasil pode e deve aprender com isso. Eu quero começar te perguntando que quarta onda é essa e o que são opioides. Então, vamos começar pelos opioides, né? Opioides são medicamentos basicamente desenvolvidos para tirar a dor das pessoas. E essa história de quarta onda é porque a primeira onda da crise dos opioides foi marcada no início dos anos 2000, quando a indústria farmacêutica fez um grande esforço para mostrar que existia uma solução para a dor. Dores que aconteciam por acidentes, por cirurgias, enfim, dores físicas importantes, principalmente. O problema é que esse estímulo para que as pessoas entendessem que existia essa opção de medicamentos passou do ponto, vamos dizer assim, e criou-se um verdadeiro mercado praticamente empurrando esse medicamento para a população, uma enorme crise, e levou a uma crise de dependência das pessoas por esses medicamentos. Isso aí piora, porque as pessoas começam a consumir esses medicamentos opioides e eles têm efeitos colaterais que podem ser muito graves. Não só a criação de vício e dependência, como também levar à morte por excesso de utilização e basicamente por paralisia respiratória. E o paciente morre por essa overdose de opioides. E aí isso piora quando entra no jogo a heroína, um opioide extremamente potente, mais potente que a morfina, né? Uma coisa que, enfim, trazida pelos traficantes fora do país. E aí você tem uma onda que, a partir de 2010, a coisa piora gravemente, o número de mortes por overdose por heroína explode nos Estados Unidos. E, a partir de 2013, entra no jogo um outro medicamento, um outro opioide, o fentanil. O fentanil é um anestésico potente, utilizado de maneira importante para cirurgias, procedimentos eletivos pequenos, que não sejam cirurgias grandes, e também até para tirar dor em pacientes terminais que podem necessitar desse tipo de analgesia mais forte. Se comparar com a morfina... Era isso que eu ia perguntar. Se comparar com uma morfina, quantas vezes mais forte, digamos assim? Olha, o fentanil chega a ser alguma coisa, estamos falando de 100 vezes mais forte que a morfina. E serve para o mesmo fim, doutora? Para aliviar a dor? Basicamente para aliviar a dor, mas também dá sedação ao paciente. Vamos lembrar que o fentanil foi até utilizado na época da pandemia da Covid para auxiliar a sedação dos pacientes que precisavam ser colocados em respiração mecânica. Então, é um medicamento importante. Isso é que não vamos demonizar o medicamento, né? Começa por aí. Sem jogar a água suja da banheira com o bebê dentro. Um beijo para o Carlos Melo. Exatamente, né? É importante que a gente tenha. E sabe o que é o mais triste? Isso é uma coisa que não é de agora. No Brasil e em outros lugares do mundo acontece. Por exemplo, pacientes de câncer têm uma dificuldade muito grande de receber o medicamento para dor. Porque existe toda uma preocupação de que não vamos facilitar o acesso, só que isso acontece pelo lado ilegal e o paciente que precisa fica com dor. Isso é uma coisa que a sociedade tem que entender, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Não estamos falando aqui do remédio do paciente que precisa. Nós estamos falando do remédio para o paciente que não precisa. Isso. E isso aí isso é importante, a compreensão aí, o trabalho da classe médica, dos farmacêuticos, para controlar o acesso, é fundamental, mas também esse controle não pode impedir o acesso para quem tem dor e precisa deles. Inclusive, aí, eu estou lembrando, doutor, fala o problema. Pode falar. Não, é mais problema, né? A ideia da conversa é a gente pensar sobre isso antes da gente chegar no ponto dos Estados Unidos. Porque a situação aqui está fora de controle, entendeu? Tava aqui pensando, onde eu já ouvi essa palavra, né? Fentanil. Onde eu já ouvi, alguém aqui no chat deu a dica, falou do Michael Jackson. Tinha fentanil... Michael Jackson... O Prince... mas não... Tinha
podia até ter. Ele era dependente de opioides. O corpo de Michael Jackson tinha doses letais de Propofol. Que é... Propofol é um outro agente anestésico. Esse é um agente anestésico de curta duração. Ele é muito comumente usado para procedimentos como endoscopias, pequenas cirurgias ambulatoriais, porque ele funciona meio que liga-desliga, entendeu? O anestesista começa a pingar o remedinho, você apaga completamente e, de repente, você acorda. Eu posso contar por experiência própria, porque eu já passei pela necessidade de fazer uma endoscopia e uma broncoscopia junto. E, olha, usando um termo comum da mídia eletrônica, é fade in, fade out, cara. O negócio dá um sino assim, e a pouco você abre o olho, abriu de novo a luz, entendeu? Abriu a imagem. Hein? É muito doido. Só que é o seguinte, né? Isso é uma coisa para ser usada dentro de hospital. O Michael Jackson tinha uma lesão de queimadura grave no couro cabeludo, por isso ficou dependente de opioide, para controlar a dor crônica que ele tinha, e ele usava esse medicamento para dormir em casa, com um sujeito, um colega médico americano que perdeu a licença, o que não quer dizer que ele não continua ganhando dinheiro, porque ele agora dá palestra, vai entender de quê, mas enfim, é triste, né, essa história, né? O cara faz um crime, perde a licença e ainda ganha dinheiro depois, ninguém vai entender, mas tudo bem. Mas o negócio é o seguinte, a gente tem que abrir o olho, porque isso não é uma realidade brasileira, é uma realidade basicamente americana. Hoje em dia, só para fechar a questão americana, o antídoto para o fentanil, para evitar a overdose, um remédio que se chama Naloxone, que o nome comercial primeiro foi lançado. O problema esse Naloxone é um medicamento que hoje em dia existe uma campanha que esteja disponível em qualquer lugar, porque para as pessoas poderem ajudar alguém que entrou em overdose. Olha, para entender o tamanho da coisa. Era um medicamento usado em hospital pelos anestesistas para reverter a ação do fentanil e outros opioides importantes. Passou a ser utilizado, por exemplo, pelas forças de segurança. Os policiais passaram a carregar, junto com os bombeiros, o Naloxone. E existe uma campanha para que o Naloxone seja facilmente acessável. Hoje em dia tem estados onde na farmácia qualquer um pode comprar esse remédio, porque a crise das overdoses por opioides estão fora do controle. E o que chama atenção foi uma matéria que me chamou a atenção, a CBN até refez uma matéria sobre isso em julho desse ano, foi a apreensão do fentanil ilícito no Brasil, em março desse ano. Isso é o seguinte, cara, o fentanil associado à cocaína e a outras drogas, ele é uma porta de entrada para essa catástrofe que está acontecendo nos Estados Unidos. Se nos Estados Unidos a porta de entrada for o remédio para dor, no Brasil pode ser a droga que está na rua. Porque o traficante mistura a droga com o fentanil para aumentar não só o efeito da droga, mas principalmente para deixar o paciente, o usuário, né, o usuário um pouco mais tempo antes de entrar numa crise de ausência, né, de retirada. Então, é importante o Brasil abrir o olho com relação a isso. O controle do fentanil tem que ser muito bem feito. E o que a gente está vendo, que a questão não é, volto a dizer, a questão não é o fentanil regulamentado. A questão é usado para outros fins. Brasileiros associarem o fentanil às drogas que estão sendo vendidas, a gente pode cair no mesmo buraco que os Estados Unidos entrou. Perfeito. Só para fechar, tem um trabalho publicado esse ano pela Fiocruz, muito interessante sobre isso. Eu vou colocar o link, como eu coloquei outro dia, no nosso Twitter, tá bom? @Saúde em Foco, para quem quiser ter acesso ao estudo. Isso. Obrigada, doutor. Duas últimas coisas. Primeiro, foi essa droga que em alta dosagem matou Prince. E sim, mais de um ouvinte dizendo aqui sobre um documentário na Netflix chamado O Império da Dor. Então, falando sobre a crise do uso de opioides nos Estados Unidos desenfreadamente. Então, esses dois dados para a gente fechar o Saúde em Foco de hoje. Dr. Luiz Fernando Corrêa volta na terça-feira. Obrigada, doutor. Até lá. Até lá, Tatiana, Fernando, nossos ouvintes, e bom fim de semana para todo mundo.